A primeira é a fala dos personagens, né? Geralmente são falas em verso e geralmente, geralmente dentro dessa dramaturgia. Então a linguagem, ela é uma linguagem da língua portuguesa, né? Mas ela traz alguns aspectos, como eu coloquei aí, mais arcaicos, né? Mais antigos. A gente tem muito alguns traços da língua espanhola em algumas falas dos personagens. Terceiro ponto é as críticas impiedosas, né, a todas as camadas sociais da sociedade. Duas grandes forças que marcam o teatro vicentino, no caso, é a paródia de fazer rir, né, sobre vários tipos de indivíduos dentro da nossa sociedade. Eu coloquei aqui até os estereotipados, né? Por exemplo, nós podemos ter dentro da nossa sociedade o fanático religioso, por exemplo, né? E nós criamos um estereótipo do que pode ser um fanático religioso, né? Então nós temos aí também uma preocupação didático-religiosa, né, que transmitia valores cristãos, especialmente tratando sobre o mistério pós-morte e o maquiaísmo, certo? Então a gente traz muito também a visão de Maquiavel, mas ao mesmo tempo também de trabalhar os conceitos religiosos de maneira realmente séria e realista. Então, é um teatro alegórico, né? Porque eu vou falar muito da moral, vou falar muito da questão do sagrado, vou ter muito a questão vou ter muito a questão de criar um personagem que retrate algum indivíduo da sociedade, e essa questão é voltada para a alegoria, certo? É quando eu crio um personagem que, que pode significar ou pode ter algum aspecto dentro dessa sociedade, né? Seguindo aí, é um teatro alegórico, as expressões elas transmitem um ou mais sentidos além de simples compreensão do literal. Então, um bom exemplo disso são as barcas, né? A gente tem muito alto, muitas peças de alto. Para quem estudou gêneros literários, acredito que vocês se recordam que alto é uma peça religiosa. E dentro desses autos, por exemplo, ele falava muito a questão das barcas, né? Já que a gente traz também muita questão marítima. Então, não são simples barcas, elas vão representar a passagem para o mundo dos mortos, né? Então, eu posso também trazer a alegoria do que poderia ser o bem e o mal. E o que poderia ser o bem e o mal? O céu e o inferno. E, por fim, aí, de fazer rupturas, né, com o tempo, na sua ordem cronológica. Então, posso mudar também a questão da ordem cronológica. Por fim, também, a preocupação com a verossimilhança, né? O Gil Vicente também, ele se volta muito para a verossimilhança, de tentar retratar a vida o mais próximo possível. Outra coisa que é importante que vocês coloquem aí, né, é que ele também traz muitos personagens tipificados. Vocês vão colocar aí personagens tipificados, né, que geralmente são personagens que existem naquela época. Então, eu vou ter o pagão, né, eu vou ter uma crítica dentro dessa peça, eu vou ter uma caricatura, né, que são pessoas típicas desse período, e vou também retratar o cotidiano. Vou passar aqui, pronto. Aqui são outras características que são relevantes para que vocês possam ler depois, né, dessa mistura que ele faz com o medievalismo, né, da Idade Média, com o humanismo. Ele faz muito essa dualidade, né? Na verdade, essa mistura é para fazer uma comparação de épocas diferentes. É o pensamento do homem da Idade Média com o pensamento do homem da Idade Moderna, por exemplo, né? Outros pontos importantes dentro desse acréscimo de características, né? É que ele vai utilizar cenários, mesmo que primitivos, e suas peças eram enriquecidas pelo improviso e pela espontaneidade dos atores. Então, como ele estava iniciando o teatro nessa época, então os atores eles estavam aprendendo há pouco tempo. E por estarem aprendendo há pouco tempo, acabava que a peça ela se tornava muito interessante. Ela acaba ficando muito engraçada, né? Então, assim, nós temos outras características que é importante, mas uma das que ressalta muito na obra dele é a linguagem. Então, a linguagem, como eu falei, ele não tem pudor na crítica e muito menos na linguagem.
Então ele traz uma linguagem irônica, ele traz trocadilhos, ele pode trazer ditados populares de Portugal nesse período, gírias, mas principalmente palavrões. E assim, não foi um poeta pouco criticado, foi um poeta, aliás, um dramaturgo muito criticado, principalmente pelo clero, e por trazer obras tão esculhambadas, né, no nosso palavreado assim. Então aqui são algumas das peças dele. A gente tem o Alto da Barca do Inferno, que é a mais conhecida, que na próxima aula nós vamos falar sobre ela. A Face de Inês Pereira, o Alto da Sibila, né, Cassandra, o Alto da Visitação, o Alto Pastoril, o Alto da Feira. Esses 2 links eu peço para que vocês cliquem, né, eu só copiem e colhem no YouTube, que eles trazem um trechinho, eles trazem a peça completa da obra Face de Inês Pereira e da obra A Barca do Inferno. Eu peço que vocês primeiro leiam um resumo, procurem um resumo para ler, e depois cliquem no YouTube para assistir a peça, certo? Aqui é mais um mapa mental para depois vocês anotarem no caderno para ficar mais fácil de memorizar, certo, gente? Então, até a próxima semana.